Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Mais uma vez temos o prazer de estar com o Caril Chessman, que é o dono da Kairos Imóveis aqui do Guarujá, que vai falar um pouco mais hoje sobre a sua empresa e vai tirar também diversas dúvidas para os clientes interessados em vender ou alugar seus imóveis. Caril, mais uma vez, prazer enorme ter você aqui conosco para falar um pouco do seu empreendimento. Vamos lá, empresa aqui estruturada há 16 anos no mercado. Fala para nós hoje qual que é a tendência da valorização dos imóveis aqui no Guarujá devido a essa questão de oscilação de preço, mercado financeiro, problemas externos. Como é que funciona isso, meu amigo? Roberto, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no jornal para trazer informações à nossa população e falar sobre a valorização do teu imóvel e falar da importância também de um avaliador estar indo até o teu imóvel fazer essa avaliação. O que acontece? Aqui em Vicente Carvalho oscila muito por causa do mercado, do porto, das indústrias que estão chegando aqui e agora tem a novidade do túnel e o aeroporto metropolitano que pode sair aqui na base aérea de Santos. Então isso faz com que a valorização possa ser atingida nos imóveis. Só que de que forma? Como e quando? É isso que nós vamos falar aqui hoje no decorrer da nossa conversa. Muito bem, perfeito. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho. Qual que é a diferença entre preço de anúncio e valor real? E os principais critérios para a avaliação do imóvel, Caril? Certo, vamos por etapa. Preço de anúncio. O preço de anúncio geralmente é aquele preço que o proprietário traz para nós. Ele já traz pronto, não muda de ideia, eu quero tanto no meu imóvel e aí ele traz esse imóvel e a gente anuncia. Agora, preço de mercado. O preço de mercado é quando um perito avaliador, quando um avaliador real, cadastrado no CNAE, vai lá até o imóvel, antes de anunciar esse imóvel, vai lá ver realmente qual o valor real desse imóvel. Faz a precificação correta e aí ele anuncia. E qual é a terceira pergunta? E os principais critérios de avaliação? Então, os principais critérios para isso a necessidade é documentação. A gente faz a avaliação através da documentação, localização e o acabamento do imóvel. Aonde está focado, onde está instalado o teu imóvel, a documentação que ele tem e como ele foi construído e se ele tem móveis planejados, se ele tem porcelanato, se ele tem gesso, se ele tem acabamento fino ou ele está ainda no modo original de quando ele foi construído. Isso tudo faz um grande sentido na valorização do teu imóvel e também na desvalorização. Muito bem, perfeito. O senhor acabou de falar sobre perícia, enfim. Quando que é necessária essa perícia? E qual é a diferença entre avaliação simples e laudo pericial para o imóvel? Então, a avaliação simples é quando você quer colocar um imóvel para venda. Aí você pede uma avaliação simples, a pessoa vai lá no imóvel, confere o imóvel, por uma experiência, já expertise de comparações de imóveis que foram vendidos naquela região, ela te dá um preço baseado naquilo que ela já tem feito naquela região. Agora, uma perícia, uma avaliação técnica, que é o PITAM, né? O parecer técnico mercadológico, o que acontece? Esse PITAM, ele é necessário para quê? Para que você tenha um laudo já técnico guardado para você apresentar, de repente, até para um comprador futuro, que pode não acreditar só na tua palavra, né? Na verdade, ele quer apresentar. Quem foi que avaliou? Foi um perito. Cadê? Tá aqui. Porque eu já fiz muitas vendas de imóveis apresentando o PITAM, e esse PITAM ele serve para quê? Serve para todos os tipos de avaliação, tanto extrajudicial como judicial. Então o juiz ele solicita uma avaliação, PITAM, o advogado solicita uma avaliação, PITAM, e esse PITAM ele pode ser apresentado tanto na vara extrajudicial como na judicial. Entendi, perfeito. Vamos lá. Geralmente o cliente vem aqui, quer vender o imóvel dele, quer alugar. Quais os principais erros que o cliente comete ao entregar o imóvel nas suas mãos, né? E qual é o impacto desses erros, por exemplo, de erros de precificação? Então, quando eles entregam um imóvel para a gente aqui, eles já vêm com os preços pré-definidos na sua cabeça.
E aí eles falam pra gente, como por exemplo, hoje mesmo eu estava discutindo com um perito aqui da imobiliária, que ele foi avaliar um imóvel, a mulher quer 800 mil no imóvel que vale 450. Você tá entendendo? Então ela já está na cabeça dela o valor que vale o imóvel dela, só que o imóvel dela não vale isso. Só que como que a gente vai falar pra ela? E tu acha que ela vai deixar pra gente vender? Pra nós também não é interessante pegar o imóvel para ficar parado. Ok? Então o que acontece? O maior erro é esse. E quando as pessoas que estão ao lado ou no mesmo bairro vê que o imóvel está sendo anunciado por esse valor, eles também se autodenominam que o seu imóvel também tem o mesmo valor. E aí começa aquela guerra de valorização. Não, meu imóvel vale mais. Se aquele imóvel ali vale isso, o meu vale muito mais, porque sempre o teu vai valer mais do que o meu. Não tem como você falar, não, o meu é desvalorizado. Não, você vai querer valorizar o seu muito mais do que o meu. E aí o impacto é muito grande, porque os imóveis começam a subir o preço. E aí a procura começa a diminuir e a venda também. Entendi, é isso aí. Então, muitas vezes, é claro, o cliente vem com um imóvel aqui, por exemplo, a gente acabou de falar, um imóvel de herança de família, um imóvel que ele tem um certo apreço sentimental, então ele acha que a casa vale R$1 milhão e não é bem isso que acontece na realidade. É verdade, existe um preço. Por mais que você receba o seu imóvel de herança, você não pode sair daí chutando preço, ou o teu vizinho falou, alguém que falou, não. Para isso, o juiz ele nomeia um perito, tá? Para fazer a avaliação, para colocar no inventário, para colocar na documentação o valor real do imóvel, porque você vai pagar um imposto também sobre o valor que vai ser avaliado. Se você acha que vale 1 milhão, coloca 1 milhão lá para tu ver o tanto de imposto que tu vai pagar. Então não adianta fugir. A avaliação ela é necessária em todos os quesitos. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Teve uma pessoa que o imóvel dela valia 250 mil reais aqui, só que eram 8 herdeiros. Eles falaram que queriam 800 mil para dar 100 mil para cada herdeiro. Como fosse alguém que tivesse muito dinheiro, viesse aqui na imobiliária e fala, eu quero abençoar alguém, eu quero comprar um imóvel de 800 mil, porque eu tenho que, essa pessoa vai dividir 100 para cada um, mas o imóvel, se eu for vender, vale 250. Ninguém vai fazer isso, né? Você está entendendo? Então, assim, é necessário ter a avaliação correta para que o teu imóvel realmente seja vendido de uma forma correta. Vamos lá. Uma dica importante para os clientes que precisam vender seus imóveis, muitas vezes tem pressa. Qual é a dica que a empresa dá para esse cliente para ele vender mais rápido, com o melhor valor? E qual a importância da documentação correta ao apresentar o imóvel para vocês? Que pergunta boa. Gente, a documentação, ela valoriza o teu imóvel em torno de 30%. Se a tua documentação está intacta, o teu imóvel vai ficar valorizado. Se você ainda precisa fazer algum tipo de documentação, faça, porque o que você vai gastar é muito menor do que o que ele vai valorizar. E é importante porque aparecem outras pessoas, como por exemplo, se você tiver uma escritura, uma matrícula e tiver averbado na matrícula a construção, você pode fazer um financiamento. Sabe quantas pessoas vai aumentar disposta a querer conhecer o teu imóvel, mesmo que não tenha dinheiro, mas ela tem crédito para comprar. Então é necessário o imóvel está com a documentação intacta. E sabe qual é o problema da nossa região? 70% dos imóveis que existem aqui em Vicente Carvalho não tem documentação completa. E aí o que acontece? Desvaloriza. Aí quando a gente vai fazer a avaliação, talvez o vizinho tenha um imóvel com a documentação toda intacta. E o valor dele é diferente dessa que não tem. E aí esse vizinho aqui acha que é uma injustiça. Porque o imóvel é igual, o valor tem que ser igual. Só que não é. Falta documentação, e a documentação, quando falta, desvaloriza o teu imóvel. Entendi. É uma questão que, inclusive, eu lembrei agora que eu conversava muitos anos atrás com meus avós, meu avô, meu bisavô, e a gente falava bastante dessa questão, e eles falavam que a maioria das casas de Vicente de Carvalho eram provenientes de avanço de terreno. E é justamente por isso que a maioria dessas casas até hoje não tem documentação, né? Era chamado documento de gaveta naquela época, não sei se chama assim mais. Mas é mais ou menos por aí que funciona. E isso desvaloriza o imóvel, né? Exatamente. Para você que não tem o conhecimento, os imóveis já estão com título de posse para poder regulamentar. São pequenas áreas aqui em Vicente Carvalho que ainda não tem. Tá? Que é no chamado Paicará Antigo, que é ali perto do Filomena, ali perto do Valdemar da Silva Rigoto. Mas as outras regiões têm título de posse, que foi dado pelo prefeito,
pelo prefeito Maurici Mariano, Rui Gonzalez, Jaime Dage e o atual Farid Madi. Então, assim, você já pode procurar saber na prefeitura que lá tem uma documentação específica já preparada para você passar a escritura para o teu nome ou para o nome daquela pessoa que hoje está no imóvel, que comprou do antigo, que fez a sucessão de documentos. Mas é isso mesmo, antigamente aqui era invasão, então assim, as pessoas elas não tinham essa documentação, mas por isso que o prefeito teve a consciência, como as pessoas moravam aqui há mais de 40, 50 anos, então deu o título de posse e hoje você pode fazer a regularização do seu imóvel. Isso se você quiser valorizar o seu imóvel, né? Uma pergunta que veio à minha cabeça agora, fugia um pouquinho da pauta, mas dentro do mesmo assunto, o senhor falou agora referente à questão da entrega dessa documentação de posse que é feita pela prefeitura. Existe um prazo que a pessoa mora naquela casa que ele já é por lei que ele receba essa documentação, por exemplo, após 20, 30 anos? Ou é uma questão de o prefeito escolheu, ele vai e dá para o bairro, para o setor que ele quiser? Não, geralmente nesse caso aí é por quadra. É por bairro, lote, quadra. Então não tem tempo. As pessoas, essas pessoas que receberam são imóveis que já estão naquele lugar, instalado naquele lugar há muitas décadas aí, que hoje precisam e merecem ter esse título de posse para fazer a escritura do seu imóvel e ser proprietário, porque quem não registra não é dono, viu? Perfeito. Vamos lá, agora é hora do merchandise aí. Faz a sua propaganda, fala para o seu cliente os atrativos da sua empresa, fala dos endereços, telefone, WhatsApp, Instagram, que é importante, e chama o teu cliente para cá. Então, o WhatsApp da nossa empresa é o 3342-8016, o Instagram é kairos.imobiliária, tá bom? Lá no Instagram. Cara, eu não gosto de mexer na rede social nem no WhatsApp, pode vir presencial. Aqui na Avenida Oswaldo Cruz, 1014, em frente ao Castelão. Nós temos aqui 3 peritos avaliadores capacitados para fazer a avaliação do teu imóvel. Você só precisa contratar uma pessoa qualificada. Cara, mas corretor é tudo igual? Não, tem corretor que tira o Cresce, tem corretor que tira o Cresce e o KNAI, que é entregue, é feito pelo Conselho Federal de Avaliador de Corretores de Imóveis. Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que é o CONFESE. O Cresce São Paulo fornece o Cresce e o CONFESE o KNAI. Tá certo. Kairos Imóveis. Caril, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui na sua empresa para você falar um pouco dessa tão renomada instituição. E nós estamos à disposição para mais e mais propagandas, entrevistas, tudo que vocês precisarem, nós estaremos aqui parceirando com vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima agora. Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade e agradeço a você, telespectador, por estar nos ouvindo e vendo, né, nesse momento. Então, precisou de negócios imobiliários, vem para Kairos Imóveis Guarujá. Aqui é certeza de um bom negócio.